é um fato novo, a participação das Forças Armadas. Por isso, nós convidamos aqui, ele está aqui gentilmente conosco, o Coronel José Vicente da Silva Filho, que é consultor em segurança pública, né? E tem colaborado bastante aqui com a gente no Jornal da Record News. Coronel, boa noite, obrigado pela participação, Zé. Boa noite, Roberto. Obrigado. Qual é a avaliação que você faz? Me parece que é um fato inédito, eu não me lembro de outra vez, de que as Forças Armadas tenham tido um papel que o presidente da República está solicitando que ela tenha agora. Estou enganado ou não? Já aconteceu isso no passado? Que eu lembre, não. Nem eu também não me lembro. A Força Armada é chamada para fazer estrada, para combater a dengue, ajudar na Olimpíada, ajudar nas eleições. Sempre é chamado para essas missões espinhosas quando ninguém quer fazer. Mas eu não vejo o sentido dessa determinação do presidente. Ele entende que as Forças Armadas têm credibilidade e autoridade, mas não têm competência. Competência é treinamento, é experiência, é conhecimento. Isso só os policiais têm. Agora, se é para as Forças Armadas ir aos presídios com mínimo risco, como diz o ministro da Defesa, com o apoio da polícia, sem contato com os presos não estarão nas celas, até você pode fazer esse trabalho, Heródoto. Não precisaria exatamente das Forças Militares? Para quê? Qualquer agente penitenciário, aprendiz de agente penitenciário, pode fazer o trabalho. Verificar se tem celulares nas celas vazias. Isso é muito simples. É um desgaste que o governo federal está se expondo, que as Forças Armadas não são preparadas para isso. Quanto que a Força Armada intervém fora do seu quadro normal de defesa externa, defesa interna, etc. Quando você tem uma desordem generalizada nas ruas, não nos presídios. Uma polícia militar em greve, por exemplo, como aconteceu na Bahia há uns anos, o exército teve que comparecer, mataram 30 pessoas no fim de semana. Começou uma desordem desenfreada. Esse é o papel reservado para as Forças Armadas. Agora, para presídio, não tem o menor sentido. Sim. Agora, então, como é que se explica isso? O que é? Uma ação de marketing? O pessoal está completamente perdido e não sabia o que fazer e lançaram mão disso, vai pegar bem junto à população? Dá a impressão, Rod, que aquele filme está todo mundo em pânico. Todo mundo em pânico? É um ou dois? Porque o que vem acontecendo, obviamente, o governo está colhendo problemas do passado. Até o do governador do Rio Grande do Norte, que está acenando um pedido lá para o Exército, e em 2015 houve uma enorme rebelião, arrancaram as grades das celas e os presos ficaram soltos. E ele não fez nada. 2 anos presos à vontade, até o ponto de chegar a matar. E daí esse mesmo governador fala, e faz parte do mantra atual, de não colocar polícia no presídio, senão vai ter um outro Carandiru. Então, deixa os presos se matarem. Então, nós estamos verificando todo esse andamento e se esquece-se que praticamente todo dia morre um preso assassinado nos presídios brasileiros. São 500, aproximadamente 300 assassinados, 100 suicídios induzidos pelas más condições de presídio e mais 100 mortos por causas indeterminadas. 500. Ninguém está vendo porque morre pingadinho, um por dia. Ao longo do ano? Ao longo do ano. Quando morre, de repente, 60, vira um escândalo de um problema que já é antigo. Agora, é necessário reações ordenadas, racionais, não essas reações de pânico, essas invencionistas que costumam aparecer nessas horas. O mesmo fato da Força Nacional não tem muito sentido, Roto, porque você comanda uma tropa de policiais para uma situação de crise, você precisa conhecer os policiais, precisa ter um treinamento homogêneo com eles. Existe uma solução adequada para isso, que era até o fundamento da criação da Força Nacional. Se eu tenho um problema natal, eu tenho um excelente batalhão de choque no Ceará, outro muito bom em Pernambuco. Eles poderiam acudir, ficar 2, 3 dias e resolver o problema. Precisa chamar o Exército para isso. Olha, mas isso mostra também que os governadores perderam o controle sobre os seus presídios, que eles são estaduais, e não tendo outra alternativa, chamaram o governo federal para entrar na história. E eles chamam numa situação de pânico, Heródoto. O governador do Rio Grande do Sul chamou a Força Nacional. Eles têm 20 mil policiais militares, 18 mil policiais militares, mais 2 mil policiais civis. Eles não podem dar conta do problema, tem que chamar 200 policiais de fora. O Rio de Janeiro chamou, pediu 300. Tem 500 PMs só na Assembleia Legislativa. Os governadores precisam olhar com um pouco mais de cuidado, e o governo federal tomar especial cuidado de não ficar oferecendo socorro para quem não precisa. Porque se abre as porteiras para os pedidos, elas vêm e vêm rapidinho. Então, não vejo sentido no que está sendo feito. Os governadores estão desleixando de longa data em cuidar dos seus presídios. Uma exceção possível é São Paulo, que nós temos 230 mil presos,
É muito mais do que todos os estados que estão em crise grave. E aqui você não tem crise, Heroto. Porque tem um bom secretário, o governo está em cima, a polícia está fazendo um trabalho de inteligência junto com o Ministério Público, a ponto de prender 35 advogados, pediu, a justiça concedeu, com provas que estavam envolvidos com o crime, porque estão monitorando os presos aqui. Isso não é feito na maioria dos estados. Porque não tem dinheiro, será? O problema nem sempre é dinheiro, né, Heroto? É interessante que o governo federal, ao longo dos últimos anos, deu dinheiro para construir novos presídios. Os estados não gastaram, tem um prazo de 3 anos para fazer a licitação e começar a construção pelo menos. Não fizeram isso. Devolveram centenas de milhões de reais de dinheiro colocado à essa disposição. Eles tinham dinheiro para gastar e não gastaram? Não gastaram. O Fundo Nacional de Segurança Pública também cederam para os estados, comprar viaturas, treinamento, devolveram mais de 600 milhões porque não gastaram, Heroto. O problema, muitas vezes, é que nós estamos precisando de um pouco de decência e competência na gestão. Com gestão, você pode fazer aquelas coisas que nem sempre o dinheiro faz. O Estado, a unidade federativa que tem mais recursos do país hoje é o Distrito Federal. Tem, proporcionalmente, 3 vezes o efetivo de São Paulo, tanto de polícia civil como de militar. Tem o dobro do salário e tem o dobro do índice de homicídio de São Paulo. Então, não é sempre o recurso, o efetivo, mais salário, mais dinheiro que resolve as coisas. Agora é o seguinte, isso não faz parte de plano de governo? Dá voto isso? Eu, na campanha eleitoral, nunca vi ninguém na campanha eleitoral de, olha, eu vou cuidar dos presídios, eu vou melhorar a segurança. Eu nunca ouvi falar. Fala em segurança pública, mas ninguém fala de presídio. É que nem esgoto, não dá voto. Água dá, esgoto não. Então isso não dá voto e o pessoal vai empurrando até acontecer o que está acontecendo. É exatamente isso, Heroto. Você não coloca uma prioridade na agenda política a construção de presídios. Deveria fazer parte, e aí uma política nacional penitenciária ajudaria muito nesse sentido. Se você fizer presídio, eu te dou algum benefício. Mas até nisso, a sucessão de governantes que nós tivemos, desde Lula e Dilma para cá, eles não investiram no dinheiro que estava sobrando. Que tem um 2, alguma coisa da Loteria Federal, que é um dinheiro voluntário, contribuição voluntária, o cara faz a aposta. Sim. 2 e pouquinho forma o Fundo Penitenciário Nacional. Dá 250 milhões por ano para reformar presídio, para fazer novas vagas, treinar agente penitenciário, dar assistência médica, jurídica para os presos. E o governo não gastou, Heroto. Nós estamos com 3 bilhões e meio do Fundo Penitenciário, que devia estar ajudando a vida desses pobres coitados que estão nos presídios. Agora, de certa forma, nós estamos chegando naquilo que um ministro da Justiça, no passado, disse, olha, eu prefiro morrer do que ser colocado numa prisão como essa. E é para perguntar, o que você está fazendo para que as pessoas não queiram morrer também, ou não queiram ser mortas? Porque você percebe que o governo federal tem uma responsabilidade imensa do manejo dessas verbas. Uma coisa que o ministro Alexandre falou recentemente, é muito interessante, dar um treinamento para os agentes. A coisa mais barata, que produz mais resultado, você é professor, sabe disso, é treinamento, é educação. E ela é barata. Você pode preparar os policiais para melhor desempenho, você pode dar instrumental de gestão. Como viatura de São Paulo que tem tablet, leva tecnologia de graça. Tem um capitão que desenvolveu uma tecnologia de radar que lê placa, confere o banco de dados, avisa a viatura que o carro que está passando ali é roubado, em fração de segundos. Leva, que é de graça. Esses métodos de gestão, para dar mais eficiência para a polícia, fazer mapas com banco de dados criminais, poucos estados têm. Nós não temos nem um bom sistema nacional de bandidos. Então, tem muito trabalho para ser feito em âmbito nacional, sem precisar anunciar algumas coisas um pouco mais psicodélicas que estão acontecendo aí. Muito obrigado pela gentileza, José. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, muito obrigado.